Os textos, como a gente tem visto, são textos longos. O texto de Daniel 9 vai até o 27, mas hoje a gente vai parar no 19, que é justamente a oração que Daniel faz. Então eu vou ler e peço que você, com a sua Bíblia aberta, acompanhe. Diz assim Daniel 9, de 1 a 19. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiristes renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve,
Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. A gente vai voltar ao texto, mantenha a sua Bíblia aberta, mas hoje que a gente encerra essa série, eu espero que tenha ficado claro para você desde o início e ainda mais agora, que a nossa intenção não era dizer para você em quem votar, mas fazer você entender que diante da caminhada com Deus, a cada um de nós cabe compromissos que vão direcionar, sim, nossos votos. Mas mais do que isso, vão direcionar a nossa ação perante a nação. E eu acho isso importante, irmãos, porque faltam poucos dias para a eleição. E como é que a gente vai se comportar? Será que se o meu candidato não ganhar, eu vou chutar o balde, eu vou deixar para lá? O Brasil já era, acabou tudo? Ou será que eu estou pronto, como Daniel, por exemplo, a me envolver, dando o meu melhor, ainda que tudo saia contra a minha vontade, contra a minha própria segurança? A gente viu no primeiro capítulo como ele foi deportado, foi levado para a corte dos seus inimigos, arrancado de seu país, de sua família, e ele serviu com excelência. Ele não abriu mão de viver o seu melhor, ainda que a vida ao redor fosse pleno desastre. Pensa sobre essas coisas para que a gente possa, de fato, assumir um voto. Um voto que vai fazer a diferença. Eu posso lutar pelo meu candidato, pelo tipo de política que eu acredito que é o melhor para o Brasil, mas nada disso deve mudar o meu caráter, a minha atitude em relação às pessoas, em relação a dar o meu melhor para que o mundo ao redor conheça o que é uma vida tocada por alguém que conhece o Senhor. Como é que você tem andado? Respondendo violência com violência? Rancor com rancor? A gente tem que repensar muita coisa, mas eu acho que hoje a gente chega num ponto ideal, porque o que Daniel faz é orar. A gente encerra a nossa série nos lembrando que se há algo importante, urgente e necessário que a gente pode fazer pelo nosso país, pelo nosso povo, é orar. Aí eu faço a pergunta que você não precisa responder. Você tem orado pelo seu país? Preste atenção o quanto as nossas ações revelam o nosso coração. Eu luto por políticas, eu brigo por causa de candidatos e partidos, eu gasto meu tempo conversando com as pessoas, acreditando que se elas votarem bem, o país vai estar melhor. E se eu não gasto tempo com oração, eu estou dizendo o quê? Que eu acho que a oração não vale nada? Que Deus não pode fazer nada diante do cenário que a gente vive? Ou eu acho que a oração é só para algumas pessoas? Não cabe a mim. Quando a gente vê a vida de Daniel, a gente vai ver que a oração é uma das marcas dele. Daniel, ele ora, se você for voltar, não sei se ficou muito claro a você, mas ele ora pedindo orientação. Quando ele teve que revelar, ele fala, olha, eu vou me dar um tempo. E ele foi orar, pedindo a Deus o discernimento para que ele pudesse revelar o sonho do rei. Ele é alguém de oração, ele ora no meio das dificuldades, quando há um decreto em que ele não pode orar a ninguém, somente ao rei, ele não está nem aí, porque ele tinha uma vida de oração. O texto diz, a gente viu semana passada, que ele orava 3 vezes ao dia. E nenhum decreto real, com pena de morte, o impediu de orar. E a gente viu quantas vezes nós, sem decreto nenhum, deixamos de orar. Ninguém está apontando uma arma contra a nossa cabeça, olha, você vai morrer se orar. Mas às vezes parece que a gente está sendo ameaçado, porque não há outra explicação. Se a gente tem diante de nós um poder tão grande, acesso a Deus, por que eu não uso? Por que eu não vou até Deus? É importante pensar, a gente já falou sobre isso, mas é só consolidando essas coisas no nosso coração. Eu duvido que qualquer um de nós, ou se a gente juntar todas as nossas obrigações e responsabilidades,
a gente seja alguém tão cheio de tarefas e carregue um peso tão grande quanto Daniel carregava. Ele era um dos 3 maiores do reino da Babilônia. Ele tinha muita coisa para fazer, muita decisão a tomar. Ainda assim, ele não abria mão de separar 3 momentos no seu dia, pelo menos, para orar. Me lembra, a percepção que eu tenho quando eu leio isso, é que Daniel entende que a caminhada com Deus é tão vital quanto o alimento. Porque, como nós, independente da nossa correria, a gente separa, no mínimo, 3 momentos para se alimentar, não importa quanto a gente está ocupado. Porque a gente sabe que se a gente não se alimentar, o estômago começa a reclamar, a cabeça começa a doer, você começa a não pensar direito, até chegar ao ponto de desmaio. Fala assim, eu tenho que me alimentar. Isso não é algo negociável. Para Daniel também não era. Pensa sobre essas coisas. Pensa sobre o quanto a vida dele é um reflexo da caminhada com Deus. Nesse capítulo que a gente acabou de ler, a gente vai ver Daniel orando pela nação. E não sei para você, mas para mim o que mais chama a atenção é perceber que Daniel se importa. Porque eu acho que esse é um outro reflexo do porquê não oramos. Não oramos porque muitas vezes a gente não se importa de fato. Daniel se importava. Se importava com o seu povo e a sua oração não é por ele. Ele poderia deixar para lá, ele estava na corte do rei, ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha status, ele estava muito bem onde estava, mas ele ora para que o Senhor perdoe o seu povo e leve de novo para Israel, porque Daniel não foi iludido pelos tesouros que a Babilônia oferecia. Ele sabia o que era importante para ele. Será que a gente sabe? Será que eu sei o que de fato é importante para mim? Vamos caminhar no texto, versos de 1 a 3. Não sei se você entendeu o que está acontecendo. O texto diz que ele situa a gente historicamente, falando que foi no primeiro ano do rei Dario, filho de Assuero, o rei Xerxes, dependendo da tradução. E vai dizer que Daniel, enquanto ele estava lendo as escrituras, fala assim, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que ele estava fazendo? Não somente esse cara é muito importante, tem muita coisa para fazer e separa 3 momentos no seu dia para orar, mas ele ainda arruma tempo para ler a Bíblia. Ele estava estudando. Ele estava estudando profundamente ao ponto de, ao ler o profeta Jeremias, entender que Jeremias deu uma indicação de quando iria terminar. Isso está em Jeremias 25, 12, 13, 29, 10 a 14. Depois você pode pegar lá o sermão escrito, está lá a referência. De fato, Jeremias dá essas indicações. E ele lendo a Bíblia, ele fala, peraí, está chegando o tempo. E é importante a gente pensar sobre isso, né? Quem ora, vai ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia, vai orar. Porque a gente vai cada vez mais sendo despertado para as coisas espirituais, por um anseio de conhecer a Deus e ser influenciado por Ele. Aqui eu quero abrir um parêntese. Por que a gente anda tão frio? Por que a gente anda tão distante das verdades de Deus? Para mim é simples, irmãos. O mecanismo que funciona na nossa vida é muito simples. A gente vem domingo na igreja quando vem e passa a semana inteira fazendo tudo que a gente tem para fazer, correndo nas urgências, nas brigas, nos estresses, a gente não se lembra de Deus. Via de regra. E quando a gente tem algum tempo para Deus, basta qualquer problema novo surgir para Deus ficar de lado. E aí, quando o problema aumenta, nem domingo a gente consegue ir. Sabe qual é o resultado prático disso? É que a gente diz que acredita em Deus, se diz cristão, mas a gente vive como um ateu, como se Deus não fizesse parte da nossa vida. E, de fato, essas coisas vão se acumulando ao ponto do meu coração começar a se esquecer
de verdades que são importantes para mim, de valores que me mantêm de pé, de verdades que me guiam. E aí fica fácil eu começar a negociar coisas que para mim antes eram tão firmes. Eu vou negociando. Ah, Deus fala, está escrito isso aqui, mas não é tanto assim. E você vai abrindo mão. Você já abriu mão do seu tempo com Deus, você vai abrindo mão dos seus valores, e daqui a pouco o cristianismo vira uma religião. Você sabe que tem que estar lá de vez em quando aos domingos. E ponto. Mas Jesus nunca instituiu uma religião. Não sei se você entende quando se fala isso, que o cristianismo não é uma religião. E eu vou tentar traduzir o mais simples para você. A gente precisa dessa religião constituída no sentido de ser uma igreja, ter um pastor, ter uma pregação, ter um encontro semanal, para que o nosso coração se movimente, para que se reúna e influencie um ao outro. Mas o centro disso tudo, o start, o início, é a minha caminhada com Deus. É quando Deus é alguém, quando Deus é meu amigo, quando eu converso com Ele. E eu converso com Ele através da oração, eu converso com Ele através da sua palavra. E quando o meu coração começa a ficar em dúvida em algumas questões, ou se afastar de referências importantes, por que é importante eu ler a Bíblia? Porque ela me traz de volta para o centro. E cada vez mais a sociedade vai negociar valores. Você vai pegando as épocas e vai mudando. Há um tempo atrás, casamento era algo sagrado. A pessoa não se separava por nada. Talvez até pensava em matar um ao outro, mas se separar nunca. E aí a gente chega ao ponto de hoje, sem levantar julgamentos, mas hoje o centro, por exemplo, é a felicidade. Se você é feliz, você segue. Se você não é feliz, você separa. Isso vale para casamento, vale para qualquer outro tipo de relação, por exemplo. E aí a gente vai negociando coisas que nos ajudavam a não nos afastar das verdades. Então, lembrando, por que é importante eu estar na igreja? Porque o meu coração acende de novo. Porque pessoas precisam da ajuda que eu posso dar a elas e eu preciso da ajuda que elas podem dar a mim. Eu posso me envolver em trabalhos, desenvolver os meus dons, eu posso olhar ao redor e ver que há pessoas diferentes, mas Deus devagarinho vai aumentando, vai acendendo minha paixão por essas pessoas para que a gente possa se chamar de família. Isso é igreja. Não é um lugar, não é um auditório onde você vai ouvir um bom sermão. É um lugar onde você vai encontrar pessoas. Você vai pedir a Deus que você possa ajudar essas pessoas. E vai se permitir, que é difícil também hoje em dia, ser ajudado por elas. A gente não quer ajuda no alto do nosso orgulho. Daniel caminhava dentro desse padrão, ele orava, ele lia a Bíblia, e por isso a vida dele foi exemplar. Pensa sobre isso. Quando você diz que não tem tempo para orar e para ler a Bíblia, para participar do domingo, para se envolver no PG, sabe o que você está dizendo? Essas coisas não são prioridades na minha vida, outras coisas são. Essas coisas não fazem parte do meu seleto grupo de prioridades. No final você está dizendo, Deus não é prioridade para mim. Eu encaixo Ele quando dá. Eu boto Ele na minha vida quando eu consigo. Se eu não conseguir, tudo bem. No final é isso que a gente diz. E a gente tem que pensar sobre isso. Dizer que não tem tempo é dizer que não é importante. O verso 4 a 8 vai falar um pouco sobre como o coração de Daniel foi moldado por essa caminhada. Ele diz que quando ele percebe que os dias estavam se findando, o que você faria? Eu fiquei pensando sobre esse movimento de Daniel. Caraca, que legal, a gente vai voltar. Pessoal, está acabando o tempo. A gente vai voltar, espalha a notícia. Daniel não faz isso. Embora ele creia nos decretos de Deus, embora ele leia a profecia, percebe? Me dá a impressão de que Daniel acredita profundamente na soberania de Deus. Olha, está escrito aqui, Deus já preveu. Isso vai se cumprir. Ele falou com Jeremias o que iria acontecer, ele já sabe. Eu já vi muito coração religioso pensar assim, beleza, gente, estamos voltando, arranca o máximo aí da Babilônia,
chuta o balde, que agora acabou o tempo, a gente vai voltar. É impressionante perceber o que a fé faz. Daniel, crendo que Deus vai levar o seu povo de volta, ele se coloca a orar e pedir perdão. Ele não descansa de maneira irresponsável no decreto de Deus. Ele fala, eu creio que vai acontecer, então eu vou estar o melhor possível. Eu vou orar pelo povo, eu vou chamá-los ao arrependimento, eu vou interceder. Por quê? Quando Daniel olha para a nação, ele percebeu algo que estava claro. Aqueles anos de exílio não mudaram o coração do povo. Não fizeram com que eles se arrependessem e se aproximassem de Deus. E para Daniel, que caminhava com Deus, aquilo era vergonhoso, era urgente, era necessário. Por isso ele ora. Esse povo não pode voltar para a Terra Santa assim. Isso era algo importante. Percebe, irmãos? Muitas vezes a gente só está preocupado com o resultado. Se Deus vai me abençoar ou não, se eu vou ganhar ou não, se meu salário vai bater na conta ou não. Daniel está preocupado não só com o que vai acontecer, mas em todo o processo que está envolvido. Isso é importante, porque isso mantém o nosso coração ligado a Deus. Quando ele não percebe o arrependimento, ele sabe por experiência própria o quanto o pecado é devastador na nossa relação com Deus. Ele sabe que o inimigo era o pecado, porque ele viu a guerra, Israel ser invadido, ele ser deportado, a família dele provavelmente ser morta. Ele viu o resultado do pecado na sua própria vida e ele disse, eu não quero mais. Eu não quero mais. E ele tomou posição, orando, buscando a Deus na sua vida pessoal, mas isso não o impedia de se envolver com o seu povo. Por isso ele se derrama em oração, e não é qualquer oração. O texto diz que Daniel volta o rosto ao Senhor, verso 3, para o buscar com oração, súplica, jejum, pano de saco e cinza. A oração já está difícil para a gente. Daniel vai no nível máximo. Precisa ser o nosso alvo. Ele não se contenta em orar, ele suplica, ele jejua, ele se veste com cinzas e panos de saco. E mais do que isso, o texto vai mostrando tudo o que está acontecendo. Daniel se identifica como parte do povo. Daniel podia orar assim, Senhor, converte esses ímpios, esse povo que não lembra do Senhor. Eu estou aqui buscando o Senhor, mas eles não estão nem aí. É assim a oração de Daniel? Não é. Olha como ele fala, ele usa a primeira pessoa do plural. Os professores de português já iam puxar minha orelha aí. Primeira pessoa do plural. Orei ao Senhor, verso 4. Meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 5, o que ele fala? Vamos ler juntos? Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus... Quem é que fez isso? Nós. Daniel não faz isso só porque ele é bonzinho, é um cara legal e vai orar pelo povo e está tentando se identificar igual um político que vem. Não, a gente está junto. Não é isso que Daniel faz. Ele sabe que ele é pecador. Apesar de estar no caminho com Deus, o pecado jaz à porta. Ele é um pecador justificado, mas ele se entende ainda como pecador. E ele é bem claro em perceber o que o povo, e ele também tem feito. Não pense que Daniel era perfeito. Ele fala, temos pecado, cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Pergunta rápida para você pensar. Quais são os seus pecados? Pensa rapidinho. Se está vindo um branco na sua cabeça, se você não consegue dizer frases, é porque o pecado faz isso. Ele apaga da nossa mente o que de fato a gente tem feito. E eu
falo isso principalmente com as pessoas que estão no processo de batismo, de conversão. Uma das evidências da conversão é a percepção do pecado. Então, quando você fala assim, cara, eu sou muito pecador, Deus está agindo no teu coração. Quando você fala assim, cara, eu sou muito bom, estou andando em santidade, está tudo legal. Opa, acende o alerta urgente, porque você está cego. Daniel ora assim porque ele tinha a percepção dos pecados dele também. Não quer dizer que ele não estava caminhando, não quer dizer que ele não estava muito acima de um monte de pessoas do povo, mas quer dizer que ele também percebia esses pecados na vida dele, apesar de tudo. Gaste tempo diariamente com Deus, confessando seus pecados, percebendo aonde é que você precisa mudar. Isso é viver em santidade. Identificar-se no meio do povo, mas também ser específico na sua confissão. Sabe por quê? Porque esses pecados que a gente não sabe, que esse branco que apareceu na sua cabeça, é justamente a arma que o diabo usa. Porque você vai vivendo uma vida distante de Deus, porque é isso que esses pecados fazem. João capítulo 8, verso 24, Jesus diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O pecado faz isso. Faz você achar que não precisa de Deus. Sabe uma das coisas que aconteceram comigo assim que eu fui assaltado? Eu falei com o Davidson, já umas 3 vezes o Davidson falou, foi assaltado. E eu confesso que eu ficava condoído com ele, mas eu não sentia o que ele sente. E eu falei assim, cara, na hora eu lembrei do Davidson. Falei assim, cara, como é difícil. Você se vê impune, você se vê levado de coisas que você deu o suor para conquistar, você se vê ameaçado. E mais um pouquinho, não só pensei nisso, eu falei assim, cara, nessas horas você vê que o mundo precisa de Deus. Porque enquanto você está caminhando e está tudo bem, para que Deus? Para te dar prosperidade, para abençoar a sua vida, para abrir portas. Mas está lá, o Evangelho é isso. Jesus veio ao mundo para abençoar nossa vida e nos encher de prosperidade. Não. Jesus veio ao mundo porque o homem pecador precisa de Deus. E muitas vezes eu preciso encarar a face mais feia do pecado para lembrar que Jesus é necessário. Porque os meus pecados brancos, os meus pecados de colarinho branco, parecem que não fazem mal a ninguém. Porque eu roubo milhões lá da Petrobras, claro que não, mas percebe, você vai falar com esses políticos, eles não fazem mal. Quem faz mal é o cara que mata, que assassina, que arranca as coisas da sua mão. O crime do colarinho branco não parece tão ruim. É oportunidade. Com o pecado acontece igual. Como o nosso pecado é bonitinho, igual a pessoa fala assim, qual é o seu maior defeito? O meu maior defeito é ser perfeccionista. Que defeito legal, né? Você ser além da média e exigir muito. Com pecado a gente faz igual. A gente vai procurar pecados que parecem bonitos. Ou a gente não olha muito nos olhos dele para não perceber que eles são feios. Naquela mesma hora a gente entrou dentro de casa, meus filhos, a Jéssica, e a gente orou, entregando nossa vida a Deus, pedindo pela vida daqueles homens, e lembrando que Jesus veio por causa disso. O Rio de Janeiro precisa de Jesus. Os meus vizinhos precisam de Jesus. Eu preciso de Jesus. Porque sem Ele eu estou perdido ainda que eu não saiba. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É isso que o pecado faz. É isso que ele faz. Você consegue perceber as consequências do seu pecado hoje? Porque sabe qual é o final dessa história de maneira prática no nosso dia a dia, irmãos? Eu acho que Deus não está me abençoando. Por que Deus abençoa fulaninho e não me abençoa? Por que as coisas não acontecem comigo? Por que eu não ouço Deus falar comigo? Por que um milagre não acontece na minha vida? Eu não consigo perceber que os meus pecados têm consequências. E que muito do mal que eu sofro não é porque Deus não me abençoou. São consequências do meu pecado, percebe? O povo estava cego. Era isso que ele não via.
E é isso que Daniel ora. Os pecados nos levam a uma vida sem Deus. Ainda que eu frequente a igreja todos os domingos, se o meu estilo de vida não reflete Deus, ouça essa frase, se o meu estilo de vida não reflete Deus, é porque Deus não está lá. Ou está ultra, hiper, mega apagado. Quando eu chego nas pessoas, as pessoas sentem algo bom. Eu sou simpático, eu sou bom, eu sou agradável, eu sou gentil. Qual o impacto que você tem quando você vai numa repartição pública ou num local em que você está com um grande problema e a pessoa te recebe com um sorriso, olhando nos seus olhos, falando para você, querendo te ajudar. Seu coração se alegra. Poxa, que bom que eu achei essa pessoa. Agora, o que as pessoas sentem quando te acham? Como é você no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família? Deus está sendo refletido ou não? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Deus precisa resplandecer em mim. E eu preciso lutar contra tudo que apaga a Deus. É bonita essa frase de Daniel no verso 7, a gente conhece muito bem. Ele vai dizer: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, verso 7, o corar de vergonha. Se quando eu penso nos meus pecados, vem uma tela em branco, eu vou ter vergonha de quê? Se quando eu penso nos meus pecados, eu não tenho nomes, eu não tenho ações erradas, eu vou ter vergonha de quê? Infelizmente, irmãos, a gente vê que a gente perdeu a vergonha pelo pecado. E o que é mais fácil de ver é a pessoa com vergonha de ter sido pega. Quando ela foi descoberta no seu pecado, ela não tem vergonha de ter cometido o pecado. A vergonha de ter sido pega, de ter sido exposta, de ter feito algo e as pessoas perceberam. A gente precisa ter vergonha de Deus. Senhor, o Senhor é justo. A minha vida está ruim, mas eu sei que é culpa minha. É isso que Daniel está falando. Eu sei que a gente foi exilado, mas nós somos responsáveis. O Senhor é justo, o Senhor é bom. O Senhor jamais faria algo que eu não mereço. E ele fala: olha, a gente tem feito coisas ruins. A ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. A todos. Quando a gente fala sobre política, irmãos, o que a gente fala? Esses políticos ladrões, não é? Eles deveriam se envergonhar. O quanto você tem se envergonhado por não ser um cidadão correto, por aproveitar as vantagens do sistema, por burlar a lei. Diz que a ocasião faz o ladrão. E no nosso país, irmãos, infelizmente, há ocasiões para todos. E é muito fácil, se a gente não tem um coração programado para dizer não, a gente dizer sim a essas coisas. Percebe? Pare de achar que Deus não está te abençoando. Você precisa levar a sério a caminhada de santidade da sua vida. Tem muita coisa para falar, mas eu quero tentar ser o máximo direto hoje. Aí Daniel, ele vai lembrar que Deus é misericordioso. Ele sabia que o povo não tinha o que pedir para Deus. Verso 13, acho que é o 13, deixa eu confirmar. Sim, o verso 13 vai dizer assim, ó: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Olha só, antes disso, um pouquinho antes, no verso 14,
Não, enfim, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Ele vai falar que, apesar de tudo que aconteceu, apesar de tudo que está acontecendo hoje, a gente não consegue buscar Deus. Está tudo caindo. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu sempre me senti seguro na minha casa, no meu bairro onde eu nasci. As coisas estão cada vez pior. E a Jéssica brinca porque eu falava muito, né? Eu falava, poxa, Jéssica, essa é uma frase que eu repetia muito. Eu não tenho medo de andar no Rio de Janeiro. Eu não sou assaltado, a gente parece que vive num mundo paralelo. As pessoas falam tanto de violência, de tiroteio. Nada disso nos atinge. É uma frase que eu falo muito. E nessa terça eu falei assim, não, peraí. Eu preciso perceber essa realidade. Eu preciso clamar por ela. Eu preciso orar por isso. E eu preciso entender que tudo isso tem a ver não só com o presidente que vai ser eleito, tem a ver, é importante, é necessário. Mas o que a igreja está fazendo? Abrindo parênteses bem específico, eu fiquei pensando esses dias, como a Vânia tem trazido os seus filhos, eu estava conversando com algumas pessoas, o quanto eles estão crescendo e cada vez eles estão mais rebeldes e não querem mais vir à igreja. Eu falei assim, cara, a gente está perdendo a janela. O quanto eu me importo com isso. Tudo isso é responsabilidade não da tia das crianças, mas de todos nós. Quantos de nós conseguem pegar as crianças, seja as da igreja, seja as de fora, abraçá-las, olhar nos olhos, saber o nome delas e fazer isso com cada visitante, com cada pessoa que o Senhor nos manda. Ser uma família, causar um impacto, ainda que sejamos poucos, mas perceber que eu posso, de alguma maneira, ajudar a mudar vidas. O texto vai dizer que Deus mandou avisos. O pecado, a consequência do pecado não vem de repente. Deus vai avisando. Só que a gente acha que não vai acontecer. A gente deveria entender que as nossas escolhas, independentes de Deus, têm consequências sérias na minha vida e na minha igreja. Uma perguntinha rápida. O quanto a sua vida é importante para a igreja? O quanto você se envolve com a igreja? O quanto você pensa nos seus dons e fala, como que eu posso abençoar a igreja e as pessoas que estão lá? O quanto você gasta o seu tempo ao longo da semana orando pelo seu pastor, pelas pessoas que gastam tempo para te servir, ou pelos outros que estão só vindo? É parar para pensar o quanto eu estou me envolvendo com isso ou não. Daniel vai dizer, e aqui era o ponto que eu queria chegar, que isso nunca se viu. Ele vai dizer que aconteceu, no verso 12, que aconteceu em Israel algo nunca antes visto. Diz assim, verso 12, ele confirmou sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal. Por que veio grande mal? Aí ele vai explicar. Porquanto, verso 12, nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém? Aí sim, o verso 13, como está escrito na lei do Senhor. Mesmo vindo todo esse mal, apesar disso a gente não implorou ao Senhor. Nunca se viu isso. As pessoas são esmagadas, são oprimidas, o mal está solto. E nós que conhecemos a Deus, sequer falamos dele. É urgente, irmãos. Daniel vai lembrar o quanto Deus tirou o povo do Egito, e isso deveria gerar no coração gratidão e a necessidade de proclamar esse Deus a todas as nações. Ele encerra a oração, irmãos. Ele encerra a oração falando, Senhor, olha o que está acontecendo com o teu povo. É verdade que a gente merece, mas olha, é o teu povo.
Olha o que aconteceu com o teu templo. Olha o que está acontecendo com as pessoas. Elas estão cegas, elas estão buscando deuses errados, elas estão se alimentando de valores errados. Olha, Senhor do céu, ouve. E ele vai dizer, verso 18, bota para a gente, Deus. Verso 18 ele vai ser assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados, confiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Irmãos, essa é a boa notícia. A má notícia é que a gente não tem jeito. O pecado nos contaminou de tal maneira que a gente pode sofrer, mas ainda assim a gente não vai perceber o quanto Deus é urgente, é necessário. Essa realidade é a realidade do homem pecador. A boa notícia é que ainda assim Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E brota aquela esperança no meu coração. Espera aí, essas coisas não são baseadas no que eu posso fazer, não são baseadas no mérito, não são baseadas na justiça, são baseadas na misericórdia. Sobre o povo daquele tempo e sobre nós hoje. Sabe por que amamos Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que a gente consegue andar em alguma santidade? Porque Deus olha e me ama de tal maneira que fala: eu vou me envolver com a tua vida, eu vou caminhar com você. Eu fico pensando, irmãos, para encerrar nossa conversa, se a gente fizesse uma pesquisa nas igrejas sobre intercessão. Vamos ver quantas pessoas intercedem pelo país, quanto tempo elas gastam. Eu acho que no final, se a gente pudesse fazer uma pesquisa que fosse fidedigna à realidade, o resultado seria decepcionante. Por tudo isso que a gente viu. Mas eu acho que é pior ainda, porque as pessoas, a gente poderia fazer uma gradação. Poucos de nós decidem gastar tempo em oração. Aqueles que gastam tempo em oração, que já são poucos, desses, poucos vão orar por algo que não seja do seu interesse pessoal direto. E desses que oram por alguém, talvez orem só jogando as palavras, em sua grande maioria, não como Daniel, suplicando, intercedendo, colocando seu coração. Isso tudo fala um pouco do nosso coração, da nossa caminhada com Deus. Nunca se viu isso. Essas palavras marcaram meu coração. Nunca debaixo do céu se viu isso. Um povo que sofre, que é invadido, que é explorado e não busca o seu Deus. Como a oração era a marca de Daniel, a gente sabe disso intelectualmente. Deveria ser a marca de todo cristão. As pessoas deveriam olhar para os cristãos e falar: essa pessoa é alguém que ora. Se eu estou doente, se eu tenho problema, eu vou falar com ela porque ela fala com Deus. Deus ouve a oração dela. Nós deveríamos ser essas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque não dá para caminhar com Deus sem gastar tempo com Ele. Se a gente não ora, o resultado lógico que a gente chega é que nós não temos caminhado com Deus. Falar que a gente não tem orado, que a gente não tem gasto tempo em devocionais, que a gente não tem lido a Bíblia, não é nada mais, nada menos do que dizer que a gente não está caminhando com Deus. Eu posso ter uma formação cristã, valores cristãos e ter grupos de amigos cristãos indo na igreja ao domingo. Mas ir à igreja ao domingo, participar de pequeno grupo, é apenas uma parte. Eu preciso caminhar com Deus. Porque quem caminha com Deus acaba sendo transformado por Ele. E quem é transformado por Deus, transforma a sua maneira de se relacionar com as pessoas.
A gente se transformou em um monte de gente que vem ouvir sermão, mas que não conhece Deus. E o meu apelo hoje é para que a gente se importe com a nossa vida, com a vida das pessoas que estão ao nosso redor, ao ponto de a gente começar a caminhar com Deus, não só para a gente encontrar solução para o nosso coração, mas a gente poder conversar com aquele que pode solucionar as pessoas, a vida das pessoas que vivem comigo. Como é que anda o seu relacionamento com Deus? Como anda o seu relacionamento com outras pessoas? A gente ora quando a gente realmente se importa. Eu duvido, eu já ouvi essa piada / relato que ninguém é mais crente do que aquela pessoa que está num avião em queda. Nessa hora você fala com Deus e você tem tempo para Deus e implora e coloca o teu coração total em Deus. Porque você precisa dele. Você sabe que nada mais pode te ajudar. Essa é a realidade o tempo todo. Só que as coisas ao nosso redor nos enganam, dizendo que se eu tenho um bom salário está legal, que eu posso prover o meu sustento, que eu posso prover minha segurança, que eu posso me manter firme emocionalmente, que eu me basto, que eu posso andar sozinho. No final, Deus planejou vivermos em comunidade, porque isso mexeria com a nossa comodidade. Isso mexeria com aquilo que naturalmente o pecado me leva a viver, um isolamento, uma autossuficiência, buscar apenas aquilo que importa para mim. No final, irmãos, eu acho que existe um discurso, um valor impresso no nosso coração que a gente precisa mudar, que é dizer que as nossas necessidades é que importam. Quando eu penso que a minha necessidade é o que importa, eu faço todo o resto baseado nisso. Eu não vou ajudar ninguém porque eu mal tenho dinheiro para pagar minhas contas. Eu não vou pensar que eu tenho sido exagerado, eu tenho comido demais, eu tenho gasto demais. Eu não vou gastar tempo ajudando outra pessoa porque eu mal tenho tempo para mim. Eu não vou pensar que talvez eu tenha gastado tempo demais na internet ou na TV ou nas redes sociais e eu não fiz o que deveria por irresponsabilidade ou ineficiência minha. Cada vez mais, se as minhas necessidades é o que importam, eu vou usando as pessoas. Eu só me conecto com elas quando elas podem atender às minhas necessidades. E eu preciso mudar isso, eu preciso mudar esse discurso no meu coração, porque no reino isso é diferente. Quando a gente está impregnado pela realidade do reino, o nosso foco muda de nossas necessidades para a necessidade dos outros. Eu começo a pensar, poxa, eu poderia gastar esse dinheiro com outra coisa, mas eu posso abençoar essa pessoa e diminuir o sofrimento dela, e isso vai alegrar o meu coração mais do que qualquer coisa que eu possa comprar. Eu posso gastar meu tempo com outra pessoa, crendo que Deus vai me ajudar a me organizar melhor, a ser mais eficiente. Eu só dando um exemplo que eu achei interessante, eu acho que serve como testemunho, sim. Engraçado que os meus filhos ficaram muito preocupados com o dinheiro que o ladrão levou, que estava na minha carteira, né? E por acaso, a gente ia no caixa eletrônico que só tinha nota de 100, beleza, né? Então na minha carteira tinha mais de 100. Falei assim, caraca, porque eu peguei a nota para trocar. Falei assim, gente, por quê, né? Por quê? E por acaso, eles ficaram se lamentando, pai, mas e agora? O que a gente vai fazer? Eu falei, não, tudo bem, a gente vai vivendo, a gente vive para frente, Deus vai abençoar, Deus repõe isso. Falei para eles. E quando eu fui na delegacia fazer o boletim de ocorrência, o policial falou assim, olha, esse teu documento estava vencido, né? Eu tinha me esquecido. Engraçado, eu falei, Jéssica, eu marquei para ir lá no Detran e apagou. Coisas que quem tem menos de 30 não vai saber o que é, mas
Chega numa idade que algumas coisas somem. Alguém tirou da tua mente, tu não sabe como saiu. Eu tinha agendado para ir. Só que, só para você ter uma ideia, se eu não me engano, o Duda é mais de R$130 para fazer essa renovação do documento do carro. E aí, como eu fui assaltado, eu fiz tudo de graça. Aí eu falei, tá vendo? Deus repôs de alguma maneira. Você pode falar, pastor, isso aí não é testemunho. Pô, isso aí foi, você vacilou e tal. Eu creio. Eu creio que Deus age em todas as circunstâncias para nos preservar, para nos sustentar, para nos animar, para nos mostrar que Ele está com a gente. Outras pessoas podem racionalizar tudo e falar, isso aí não é Deus, isso é coincidência. Isso aí a gente vai encontrar razões. Mas eu quero te convidar a um estilo de vida diferente. Não se deixe confundir pelo mundo. Volte para a caminhada com Deus. Esteja com Ele, esteja nele. O mundo pode se destruir. Isso não deve afetar a sua caminhada com Ele, porque isso é o que importa. Quando o nosso coração se lembra disso, coisas que antes pareciam ser muito pesadas, porque quando fala assim, pastor, essa história aí, a prioridade é dos outros e não minha, eu tenho que buscar o bem do outro, o que é isso que você está falando? Isso aí não bate, isso aí não dá certo na vida real. E só quem caminhou um pouquinho com Deus sabe o quanto é extremamente prazeroso, o quanto enche a sua vida de razão você viver o reino de Deus. Você viver não só os milagres que abastecem a tua despensa, mas você ser parte daquele que abastece a despensa do outro. Isso talvez seja ainda mais prazeroso. E aí eu lembro das palavras de Jesus que a gente teima em esquecer, dizendo que mais abençoado é dar do que receber. Eu preciso acreditar nisso porque é verdade. Só um exemplo bem prático. Quem é pai e mãe sabe o quanto às vezes as tarefas, os afazeres de uma casa, de filhos, pode tornar a vida pesada. E de fato, tanta coisa para fazer, tantas respostas a dar, tantas coisas a se preocupar. Mas é quando você olha para os seus filhos, todo esse peso parece que vai embora. E você começa a fazer aquilo com alegria. Você dá a sua vida por aquela pessoa. Você abre mão de si mesmo. Eu não entendia isso. Quando eu pensava nos meus pais, eles abrindo mão de ter coisas para eles, de comprar para eles e comprando para mim. Hoje eu sei o que é isso. E eu sei que esse é só um exemplo do que Deus planejou para que a gente vivesse quando a gente se importasse uns com os outros. Quando a gente desse esse passo de fé, de se envolver uns com os outros, não só de orar, mas de ser parte da resposta da oração. Pensa sobre isso. Já falei demais. Meu desafio para você é, obviamente, eu acho que a gente não podia sair daqui sem o desafio de orar pela nossa nação. Mas eu acho que isso é muito pouco. Eu acho que a gente precisa ser desafiado a algo mais. Quero te desafiar a valorizar os tesouros que Deus coloca na sua vida. As coisas boas que Deus coloca na sua vida. Encerre cada dia essa semana, esse é o meu desafio para você. Encerre cada dia dessa semana agradecendo pelas pessoas que Deus coloca ao seu redor. Todas. Claro que você não vai orar por todas num dia só. Mas eu quero que você não se concentre no feijão com arroz, senão tu vai chegar todo dia de noite e falar, Deus, obrigado pela minha esposa e meus filhos. Agradece pelos seus vizinhos. Agradece no outro dia pelo seu chefe. Pastor, meu chefe não, tá de brincadeira. Agradece. Porque você vai começar a valorizar que cada pessoa que Deus colocou na tua vida faz de você o que você é hoje. Constrói o teu caráter. E ao agradecer, o desafio tem que ser prático. Porque você chegou à noite e agradeceu, pensa no dia seguinte como você pode, de alguma maneira,
a abençoar essa pessoa que você está agradecendo a vida. Seja dando um sorriso para ela, seja dando um bombom, seja ajudando ela no trabalho, seja dando um abraço, seja elogiando em alguma coisa. Agradeça à noite, no dia seguinte, pense em alguma maneira de abençoar essa pessoa de maneira prática, ok?